Nosso assunto agora é flexibilização. A Aparecida de Goiânia autorizou o funcionamento de cinemas, mas impôs regras rígidas para essa retomada. Para a gente saber como é que vai ser essa volta dos cinemas, eu converso com a coordenadora do Grupo Operacional de Enfrentamento ao Coronavírus de Aparecida, Ana Paula Vilela. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Ana Paula, como é que foi esse estudo aí para permitir, né, essa retomada dos cinemas, assim, com segurança, né, na medida do possível? Como é que foi feito isso? Então, primeiro é importante lembrar que a Aparecida de Goiânia está no cenário verde, né? Nós temos uma matriz de risco que considera vários índices, inclusive ocupação de UTI, número de casos ativos de Covid-19, o índice de transmissão do vírus na cidade. E como estamos no cenário verde, a gente achou, depois de um longo estudo, né, com relação à gestão de risco desses estabelecimentos, a fazer a liberação responsável, a retomada responsável dos cinemas na cidade. Lembrando que nós temos 2 cinemas, tivemos antes uma reunião com os responsáveis desses estabelecimentos e elaboramos uma série de normas que eles devem observar para voltar ao funcionamento com segurança. Certo, mas, por exemplo, permanecer, né, por algum tempo, que seja 1, 2 horas, até 3, vamos colocar assim, no ambiente fechado com ar-condicionado, ainda não traz um certo risco ainda para a gente, assim, um pouco maior do que a gente gostaria? Mas esses riscos são mitigados com outras normas, por exemplo, o distanciamento, né? Se as pessoas garantirem uma distância entre elas de 1,5 m, como está na norma, esse risco é reduzido. Outra coisa que a gente assegurou é com relação ao ar-condicionado. Esses estabelecimentos devem fazer rigorosos controles de ar, do ar-condicionado deles, para que garanta a higienização e a segurança desses equipamentos e do ambiente como um todo. Então, tudo isso consta na norma, que consta também que as pessoas devem ter as temperaturas medidas, que elas devem utilizar a máscara dentro da sala de cinema, não só na sala, mas em todo o estabelecimento, né, na compra de ingressos e tal. Esses estabelecimentos devem demarcar no chão, né, a distância que as pessoas devem observar em todos esses locais. Por exemplo, como é que ficou a questão da distribuição das poltronas, né? Utilizáveis, não utilizáveis, por exemplo. Às vezes a pessoa vai acompanhada, o marido com a esposa, por exemplo, criança vai poder ir também, só para a gente ficar já bem ligado de como é que vai funcionar. Então, as crianças não podem ir aos estabelecimentos de cinema ainda, né? Da mesma forma que não podem ir ao shopping, o acesso delas continua limitado. Até porque esses 2 cinemas que a gente tem no município, eles estão situados dentro de shoppings, né? Agora é importante dizer o seguinte, como que funciona, e isso foi muito conversado com representantes desses estabelecimentos, a questão dos ingressos. Se a família vai comprar os ingressos junto, eles podem ficar juntos, eles podem ficar com a poltrona separada. E o próprio sistema que faz a venda do ingresso vai calcular o distanciamento das poltronas disponíveis, para garantir exatamente 1,5 m de distância em todos os sentidos, tanto na esquerda, direita, à frente e atrás, para garantir o distanciamento entre as pessoas que estiverem nas salas de cinema. Há uma preferência, então, para que as pessoas também façam a aquisição dos ingressos pela internet já? Exatamente, isso é uma das normas que constam na portaria de liberação dessa atividade. Esses estabelecimentos devem incentivar a aquisição pela internet. Aí, por exemplo, a pessoa já entra com o código de barra, por exemplo, no telefone, aí tem uma leitora lá para evitar papel, tem isso? Como é que funciona essa parte? Exatamente, só tudo isso consta na norma. Eles devem, por exemplo, tirar catracas, né? Antes tinha uma catraca que fazia a leitura do código de barra, isso não deve ter, para facilitar o acesso das pessoas e evitar a aglomeração. Tá, e quanto à higienização das salas de exibição, como é que isso vai funcionar? Essa é uma excelente pergunta. Consta na norma também que as sessões de cinema elas devem garantir um intervalo que seja suficiente para higienizar todas as poltronas com um álcool gel ou algum outro produto sanitizante que deve ser proporcionado pelo estabelecimento e deve ser realizada pelo estabelecimento entre as sessões. Então, ou seja, a higienização desses ambientes
já existia antes uma limpeza, mas agora a gente fala de uma higienização muito mais rigorosa para evitar a transmissão do coronavírus. Bom, e como é que vai ficar a questão da fiscalização? E possíveis punições Olha, para quem estiver, né, desobedecendo às regras, porque tem bastante regra, né, bastante detalhe para seguir e é importante seguir, né? é importante que as pessoas sigam as regras. O Grupo Operacional de Fiscalização, como em todos os outros estabelecimentos que teve a sua retomada responsável autorizada, faz no primeiro momento um trabalho orientativo nesses estabelecimentos, das pessoas que os frequentam, e aí, caso essas normas não estejam sendo cumpridas, aí sim o estabelecimento pode ser interditado, multado e, inclusive, ter os seus alvarás cassados definitivamente. Então, é importante que as pessoas, os proprietários, os responsáveis por esses estabelecimentos sigam os protocolos que foram definidos e, além disso, que as pessoas que também vão nesses locais entendam a importância de cumprir esses protocolos para a sua segurança, para a segurança das pessoas que são do grupo de risco, dos funcionários desses estabelecimentos e como eles vão garantir isso, seguindo as normas, utilizando a máscara, higienizando as mãos sempre que possível. E que atividades ainda continuam suspensas em Aparecida de Goiânia? Olha, as arenas e quadras esportivas de algumas modalidades, por exemplo, o futebol ainda continua. A gente liberou apenas aquelas atividades que tem 2 jogadores de cada lado, por exemplo, o tênis e o vôlei de praia, né? Esses estão permitidos, mas aqueles esportes com maior número de pessoas ainda não está permitido, até porque nesses locais é difícil a utilização de máscara, e também os eventos. Ainda temos escalonamento de algumas feiras com mais de 200 bancas, basicamente esses. E as atividades escolares, né? Que essas a gente ainda está estudando, mas ainda não liberamos. Das atividades que foram liberadas até agora, está todo mundo cumprindo direitinho as normas definidas ou tem algum setor aí, algumas áreas que tem dado trabalho para a prefeitura? Como é que está isso? Não, a gente tem alguns setores que têm dado trabalho. Por exemplo, esses campos de futebol, as arenas dão trabalhos, eles insistem em colocar mais pessoas do que o permitido, mas a prefeitura tem feito ações de fiscalização, interditando esses estabelecimentos. A gente tem feito um trabalho de orientação muito forte nos supermercados, porque a gente ainda identifica o descumprimento de algumas normas, principalmente nos horários de pico, nos restaurantes e bares também, mas é sempre um trabalho de orientação e de conscientização, não só dos proprietários do estabelecimento, mas da população como um todo. E nós estamos no momento mais favorável, mas é um momento que requer cautela. Nós tivemos aí várias cidades, tanto no Brasil quanto no exterior, que liberaram as suas atividades e depois tiveram que voltar atrás. Por quê? Porque o número de casos aumentou. Então, é o que a gente não quer que aconteça em Aparecida. Então, por isso é um momento de vigília constante e de muita cautela. Isso aí, palavra do momento, então, cautela. Além da paciência, cautela, né, Ana Paula? Muito obrigada por participar conosco. Uma ótima tarde para você. Obrigada, estamos à disposição sempre.